cabelo aqui flutuante. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Centelha Japamalas. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas onde eu e apenas eu confecciono japamalas de forma totalmente artesanal e personalizada para você. E esse canal aqui que fala sobre japamalas, mas eu também trago muito sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência e tudo que eu venho experimentando aí no meu caminho de desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma utilização muito interessante do japamala. Pode ser que você não tenha utilizado ele ainda dessa forma, eu gosto muito de utilizar assim e acho muito potente. Muito provavelmente você já tem uma técnica para você utilizar o seu japamala. Ou você utiliza com Ho'oponopono, ou algum mantra que você já tenha, né? Mas uma coisa muito importante de a gente observar é que o japamala, ele serve muitas vezes como um caminho para você acessar um sentimento. O sentimento é algo muito importante, se não a coisa mais importante para a gente fazer a expansão de consciência. O conhecimento, essa coisa racional de a gente ter um entendimento sobre algo, é apenas o primeiro passo. Então, quando a gente está nesse processo de busca do nosso caminho, muitas vezes ele tem início em alguma coisa que a gente quer mudar na nossa vida. A gente encontra muitas vezes um bloqueio, algo que a gente não está tão satisfeito, uma sensação de frustração, ansiedade, incompletude, enfim, o caminho é sempre uma sensação de incompletude, de algum aspecto que faz a gente começar a caminhar na direção daquilo que vai nos completar. E isso que vai nos completar está dentro de nós e por isso sentir é muito importante. Então, falar gratidão, falar os mantras, muitas vezes pela repetição, se a gente estiver conectado com aquilo, a gente talvez consiga acessar o sentimento. Mas, muitas vezes, esse caminho acontece ao contrário também. Muitas vezes você já está num processo de autoconhecimento, uma terapia, buscando conhecimento racional mesmo, né? Conhecer as técnicas, conhecer os processos mentais, psíquicos que faz a gente passar por sofrimento, por insatisfação, enfim, todos esses laços que a gente às vezes vai fazendo com coisas, com pessoas, com crenças que impedem a gente de expandir, de crescer. Então, muitas vezes nesse caminho você identifica, primeiro racionalmente, com um conhecimento mesmo, aquilo que você precisa cuidar, digamos assim. O que precisa ser trabalhado? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Dentro desse processo, então você não vai parar nenhum processo terapêutico seu, ou uma terapia convencional, ou um processo que você está ali de autoconhecimento, uma coisa mais autodidata mesmo, não importa, continue o seu processo. Dentro desse processo, você pode, por exemplo, identificar que o que você precisa, bem entre aspas, é uma percepção de alto valor. Talvez o seu alto valor esteja distorcido. Talvez você não esteja vendo o valor em você e nas coisas que você faz por uma distorção que existe em você, na sua percepção. Então, você pode ter identificado isso. Você pode ter identificado que existe uma relação com alguém de uma codependência ou uma simbiose que não está saudável, ou um relacionamento ali que está te mostrando coisas sobre você. Então você precisaria ali, no caso, trabalhar essa relação, se trabalhar dentro dessa relação. Isso é outra coisa que pode acontecer. Você pode estar buscando, por exemplo, a gratidão. Você pode ter percebido que existe muita vitimização, muita reclamação dentro do seu dia a dia, internamente principalmente, e que você precisa trabalhar o sentimento da gratidão dentro de você. Esses são alguns exemplos aqui que eu estou trazendo de coisas que muitas vezes a gente identifica, sabe? Nossa, é isso, eu preciso me valorizar. Ah, é isso, eu preciso trabalhar essa relação com essa pessoa. Essa relação está me mostrando algo sobre mim, né? Ou, entendi, eu não estou honestamente grata aqui dentro de mim, preciso trabalhar o sentimento de gratidão, né? Então, quando a gente identifica uma situação, um aspecto que a gente precisa trabalhar, a gente pode utilizar o japamala para intensificar esse trabalho. Mas como que a gente vai fazer isso? Existem dois caminhos que podem ser feitos. O primeiro é você pegar o seu japamala, falar, eu preciso de sentir
de acessar o sentimento de gratidão. Então, eu sou grata pela minha vida, por exemplo. Sou grata pela minha vida, sou grata pela minha vida. E aí você vai repetir aquilo, né? E aí é que vem o ponto da conexão. Muito conectada com o que você sente quando você repete isso. E é por isso que muita gente fala, e eu assim embaixo, que o que importa é o que você está sentindo quando você repete. Não adianta repetir como um papagaio, tá? Então, você vai repetir na tentativa de acessar aquele sentimento. E é por isso que a indicação é faça todos os dias, tenha uma prática recorrente, né? Sempre faça. Por quê? Porque aquela repetição, né, naquela tentativa de acessar o sentimento, em algum momento pode ser que você acesse, né? Ou você vai trabalhando aquilo em si e principalmente vai ancorando esse sentimento no Japamala. O que quer dizer isso? Você vai magnetizando, não é magnetizando, como é que é a palavra? Você vai emantando, né? Colocando aquele sentimento, a energia daquele sentimento na sua peça. Mas existe um outro caminho que eu experimentei e que foi sensacional para mim. E é essa utilização que eu mais gosto de fazer no meu Japamala hoje em dia. Eu não paro o meu processo, eu estou o tempo todo acessando esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de insight sobre coisas dentro de mim que precisam ser trabalhadas. E muitas vezes, veja se esse é o seu caso, você acessa o sentimento, tá? Então, digamos, você está lá numa meditação, ou você teve um entendimento ali e foi observar aquilo com mais profundidade. Caramba, eu preciso me valorizar. E aí, de repente, você se vê numa situação que você não se valorizou e que ali existe uma possibilidade de você agir diferente, né? E aí você acessa aquele sentimento. Aqui eu me valorizo sentindo dessa forma. Veja se já aconteceu com você, me conta aqui embaixo também. Tipo, você tá meditando, tá ouvindo uma live muitas vezes, estudando um conteúdo, lendo um livro e você... é isso! E aí muitas vezes o que é que vem quando isso acontece? Emoção. Então vem um sentimento que gera emoção. Então o que acontece? Quando vem um sentimento que gera emoção, tá muito conectado a algo da sua alma, muito genuíno. Então pode vir choro, tudo que é mais físico, sabe? Choro, calor, palpitação, tremedeira, suor, às vezes uma náusea, dor de cabeça, peso na nuca, enfim. Pode surgir esse tipo de sensação, né? Essas coisas que trazem mais uma sensação no corpo. E aí você percebe que aquilo ali te emocionou, aquele sentimento te emocionou. Quando você tiver esse entendimento pelo corpo, esse sentimento, você vai fazer o quê? Agora é a hora do Japamala. Você vai pegar o seu Japamala e você vai intensificar esse sentimento. Esse insight que vem, né, muitas vezes ele é tipo muito rápido, assim, muito momentâneo. E é isso mesmo, sabe? É tipo um entendimento pelo sentimento. Mas você pode intensificar pela repetição do Japamala, buscando ficar por mais tempo, reter por mais tempo aquele sentimento para você se trabalhar. E principalmente para quando você precisar, você usar o sentimento como âncora e não o Japamala. Então você vai ter uma memória ali no seu corpo, na sua sensação, no seu sentimento daquilo ali, né? E você vai acessar aquilo por essa memória corporal, por tanto tempo ficar sentindo aquilo. Então essa intensificação você vai fazer repetindo. Então digamos que veio toda essa emoção, veio esse sentimento que gerou muitas vezes emoção, e aí você vai precisar, isso é importante, dar um nome para isso. Você pode criar, por exemplo, uma frase para isso, que vai ser o seu mantra. Então você pode fazer o eu te amo, por exemplo, do Ho'oponopono, para essa pessoa da família ou para essa relação, né, que pode não ser familiar também, mas você tem aquele entendimento. Então você pode agradecer uma pessoa, ou aquilo ali pode vir, sabe, gente, quando tipo vem, nossa, eu me valorizo profundamente. Então, depois que veio o sentimento, né, ele aflora e você vai se conectar com ele e ver o que ele te fala. O que esse sentimento está falando para você? Eu tenho um profundo valor no universo. Eu tenho um profundo valor para mim, por exemplo. E aí você vai pegar o seu Japamala e repetir isso com aquele sentimento fluindo em você as 108 vezes, né? Então você vai ficar por mais tempo ali naquela sensação, deixando vir à tona aquilo. Isso é muito importante. Tudo que as pessoas falam, precisa limpar, precisa curar. Nenhuma cura, nenhuma limpeza é feita quando a gente não coloca a mão na massa.
E colocar a mão na massa é se deixar levar por esses momentos. Chorar, sentir muitas vezes essa angústia, muitas vezes uma dor, né? Uma dor de uma culpa, alguma coisa, mas é ficar ali naquilo, sabe? Deixando aquilo fluir, gente. Nossas emoções, os nossos sentimentos também são como um rio e eles precisam fluir. Então, muitas vezes, quando tem uma coisa bloqueando ali na sua vida, bloqueando a prosperidade, bloqueando o relacionamento, é só porque você simplesmente colocou uma barreira para que o sentimento, a emoção não flua ali. Você não olhou para aquilo, você está negando. E aí, quando você olha e fala, caramba, eu nunca me amei de verdade, por isso que eu estou permitindo que me façam isso. Sabe? É um entendimento profundo e que gera isso, e que é preciso encarar. Se a gente não encara, se a gente, não, eu me amo, eu sou linda, eu sou grata, e finge que aquilo ali não está acontecendo, a gente não passa por aquilo. E só quando a gente passa por algo é que a gente pode ir para a próxima etapa, para o próximo passo, né? Que vão ser novas coisas. Então isso aí é contínuo, né? E é super saudável que seja, né? É como fazer um bolo, assim, né? Tipo, a gente tá sempre ali misturando os ingredientes e aí tem um resultado. Depois a gente mistura de novo. Não tem como você fazer um bolo tudo organizadinho, separado, a farinha do ovo, do negócio, né? Aquilo ali fica lindo, muito organizado, mas não faz bolo, sabe? E a gente quer crescer com muito fermento, né? Então, vamos mexer esse bolo ali e colocar líquido, né? Emoções ali para poder fazer a mistura desses ingredientes, desses elementos dentro de nós, alquimizar tudo e se aproximando do nosso eixo central, terra e céu. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Usem o Japamala de vocês para ficar bastante tempo naquela sensação, naquela emoção profunda. Chora bastante, que é assim que a gente cura, né? Tudo, né? Dentro de nós. Jogando água, né? Chorando, suando, dance a sua dor, chore a sua dor. Nós somos seres humanos. Isso é uma dádiva que a gente tem que poder passar por isso. Certo? Gratidão, um beijo enorme pra vocês, me siga também lá no @centelhajapamalas, deixa um like aqui se você gostou desse vídeo e nos vemos no próximo. Um beijo, tchau, tchau.